Agarrando-se à sã doutrina. Pastor Aidan Wilson Tozer, 16 de março de 1958. O livro de Tito, o primeiro capítulo. Quase palavra por palavra, estamos repassando este livro. Versículo 7, o que o bispo deve ser, e assim por diante. Versículo 9, retendo firmemente a fiel palavra como vos foi ensinado, para que ele possa, pela sã doutrina, convencer, exortar e convencer contra os erros. Pois há muitos faladores e enganadores profanos e vãos, especialmente os da circuncisão, cujas bocas devem ser caladas, que subvertem casas inteiras, ensinando coisas que não deveriam, por causa do lucro imundo. Um deles, até mesmo um profeta deles, disse: os cretenses, está aqui. Cretense está em quase todas as outras versões e no dicionário, então é provável que eu veja cretense. Embora cretense esteja nesta versão específica, os cretenses são sempre mentirosos, bestas malignas, barrigas lentas. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Agora, em cerca de 3 ou 4 frases, quero relacionar a palestra de hoje com aquelas que a precederam. Paulo diz pelo Espírito que bispos, presbíteros, isso significa professores. Eu diria que inclui pastores e outros que tentam expor as Escrituras, que, entre outras qualificações, devem apegar-se à palavra fiel. Eles devem ter habilidade na sã doutrina, para o duplo trabalho de ensinar os que podem ser ensinados e silenciar os opositores. Agora, isso se relaciona com o que devo dizer daqui em diante, com o que eu disse antes e com o que Paulo escreveu, pois afinal de contas é isso que estou tentando fazer com que o que estou dizendo abrace muito, muito firmemente ao que Paulo disse antes. Agora temos a expressão, tem muitos indisciplinados. E, sinceramente, lamento ter que lidar com isso, com essas palavras, faladores e enganadores, indisciplinados e vaidosos, porque não gosto disso. Prefiro falar sobre o lado feliz das coisas. Mas num mundo de pecado e do diabo, um mundo que está totalmente fora do foco moral, onde a igreja é como um rebanho de ovelhas no deserto, cercado por um lobo, mesmo onde os lobos vestem as vestes de ovelhas mortas, e vem e corra com o rebanho. E as pobres ovelhas não reconhecem isso. Bem, você tem que lidar com as coisas como elas são. Não seria confortável se nunca tivéssemos que lidar com problemas de saúde? Num mundo como este, se ninguém nunca teve que pegar o jornal e ler, fulano de tal está no hospital? Não seria um mundo confortável se ninguém ficasse doente, se não existisse um inimigo chamado doença? Não seria confortável se não existisse o chamado acidente, se nunca pegássemos um jornal e lemos fulano e morrêssemos num acidente na estrada, na fábrica ou na fazenda? Não seria um mundo confortável se nunca víssemos no jornal que fulano foi assaltado na semana passada e roubado em $3.000, foi espancado na cabeça pelo atirador e nenhum crime em lugar nenhum, apenas um mundo sem crime, sem acidentes, sem problemas de saúde, sem morte. Seria um mundo confortável, um bom lugar para ficar. E não seria ideal se não existissem pessoas indisciplinadas? Não há faladores e enganadores vãos em lugar nenhum, mas a verdade simplesmente cresceu sem cultivo. Não há ervas daninhas para cortar, nem terra dura para quebrar com uma enxada, mas nós apenas ensinamos a palavra e todos sorriram e a receberam, e começaram a obedecê-la. Ninguém veio correndo chateado com o que tinha sido feito, seria um mundo confortável e lindo. Mas você sabe, não é assim que as coisas são. E a maturidade exige que lidemos com as coisas como elas são, e não como gostaríamos que fossem. Existe um tipo de religião do cristianismo, uma forma dela, uma forma enfraquecida e diluída dela, que honestamente, e eu acho que as pessoas são bem intencionadas, elas tentam fazer com que o cristianismo seja apenas isso. Eles olham o mundo com um olho
o olho bom. Eles veem o pôr do sol, mas nunca veem a tempestade. Ouvem o canto dos pássaros, mas nunca veem os abutres. Eles veem as rosas, mas seus olhos cegos não olham para os espinhos. Eles ouvem as risadas felizes, mas não ouvem os gemidos. Eles veem o cristão alegre, mas não reconhecem a presença do indisciplinado, do enganador e do falastrão vaidoso. Agora, isso é imaturidade espiritual. Se eu estivesse com sérios problemas e quisesse enviar, se realmente chegasse ao ponto de precisar da ajuda de alguém em oração, não mandaria chamar um homem que tinha a reputação de nunca encarar a realidade. Eu não poderia, porque chamaria um menino espiritual à minha presença. Eu estaria chamando uma criança imatura à minha presença. Eu não gostaria de mandar buscar um homem muito feliz, se estivesse em sérias dificuldades com minha família, ou comigo mesmo. E se eu quisesse alguém para consultar e orar comigo, eu não mandaria chamar um homem se ele estivesse muito feliz. Porque num mundo como este, se você está feliz demais, você é imaturo, porque um homem imaturo vê com apenas um olho. Ele vê todas as coisas felizes, mas não vê o outro lado. Ele não vai enfrentar isso. Paulo escreveu da prisão e disse: alegrem-se, e novamente direi: alegrem-se. Mas na próxima respiração ele disse: eu escrevo para você até chorando. E ele disse: triste, mas sempre alegre. Ele era um homem maduro, via os dois lados. E eu gostaria de ter um homem que tivesse dentro de si uma flutuação espiritual, que veio do envolvimento com um Cristo ressuscitado. Eu gostaria de vir orar comigo se estivesse com problemas. Um homem cujo coração estivesse alegre com a elevação interior da vida de Deus, mas cujo coração também estivesse pesado com as tristezas do mundo, então eu teria um cristão maduro. Então, não posso pular isso. Faladores indisciplinados e vaidosos. Não posso pular isso, está aqui, e a maturidade exige que lidemos com isso. Agora, os indisciplinados. Dean Spence de Gloucester, um famoso expositor da Bíblia, disse isto: esta pessoa indisciplinada. Ele disse: nominalmente, ele está na congregação dos cristãos, mas na realidade, recusando toda a obediência, agindo por si mesmo, faccioso e insubordinado. Essa foi a definição que o reitor de Gloucester deu a esta palavra, indisciplinado. Na congregação dos cristãos, normalmente, mas na realidade, por trás do nominal, que está no nome, o real tem contra si estes 4 pontos: recusar toda a obediência, agir por si mesmo, faccioso e insubordinado. Agora, tal é a vontade própria, é claro, teimosa e desafiadora. Você sabe que simplesmente me ocorre que parei de ser desafiador. Acho que houve um tempo em que eu era bastante desafiador. Sei que quando menino sempre fui desafiador e não me importava com o tamanho do sujeito. Eu o desafiei, embora estivesse com muito medo. Eu o desafiei. E quando me converti, levei esse espírito de desafio para dentro da igreja. E muita coisa que costumava passar por coragem era apenas desafio. Mas acho que isso desapareceu de mim. Eu não desafio ninguém. Recebi uma carta de um homem, um jovem, que dizia estar cursando uma determinada faculdade. Ele disse que hesitou em me criticar, mas sentiu que era necessário. Então ele me escreveu uma carta solitária me desmontando. E ele disse: eu desafio você. Bem, me ocorreu, já faz muito tempo que não uso essa expressão, eu te desafio. Embora a Escritura diga que mesmo o arcanjo Miguel, ao discutir com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou dizer que eu te desafio. Ele disse que o Senhor te repreenda. O homem desafiador imagina que é forte, mas não é apenas carnal. E ele se permitirá continuar dessa maneira, desafiador, teimoso e obstinado. Ele está machucando apenas a si mesmo. Então é claro que isso despreza o espírito do rebanho. Somos membros do rebanho e há um espírito no rebanho.
E os indisciplinados desafiam esse espírito, desprezam-no e recusam a voz do pastor e do subpastor e colocam a sua opinião pessoal contra o pastor e todos os cristãos piedosos e toda a igreja. Agora, este é o estado de coração que provocou a queda de Satanás. Satanás desafiou o Deus Todo-Poderoso e desafiou regras e leis e todo o resto. Foi também o estado de coração que provocou a queda de Adão. Adão estava, obviamente, desafiador. E foi o estado de coração que trouxe e manteve Israel em constante turbulência, sempre retrocedendo e sendo restaurado novamente e machucado e espancado pelas lágrimas, e então se arrepender e ser restaurado, e então ficar desafiador e teimoso e cair novamente. Toda a história de Israel foi assim. E é uma coisa trágica que mesmo quando o Messias veio, eles o desafiaram e disseram: não teremos este homem para nos governar. E o que deveria ser uma coragem forte e viril era um desafio satânico. E a sua rejeição e dispersão por todo o mundo, os horríveis pogroms e guetos, e câmaras de gás, e massacres e assassinatos que ocorreram ao longo dos anos, foram o resultado desta rejeição. E este desafio por parte de Israel fez com que crucificassem Cristo. Agora chegamos aos vaidosos faladores e enganadores. Eles são os espíritos inquietos que citam as Escrituras para seus propósitos. Mas eles são faladores vazios. E Paulo fala sobre eles, cujas bocas devem ser caladas. Agora, por que não deixá-los em paz? Aqueles que acreditam no processo de deixar em paz citam a passagem que diz: deixe o joio e o trigo crescerem juntos até a colheita. Mas o que eles ignoram é que o joio e o bom grão crescem juntos no campo e o campo é o mundo. Mas ele nunca disse para deixar o joio crescer na igreja. Ele disse: deixe as ovelhas e os lobos viverem no mundo. Mas ele não disse para deixar os lobos viverem no redil das ovelhas. Há uma diferença aí. Mas ele diz que se você tentar eliminar através de uma pregação muito rigorosa, se você tentar eliminar qualquer uma das pessoas vaidosas, indisciplinadas e faladoras vaidosas, é provável que você elimine algumas das boas plantas junto com elas. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Sim, crescer juntos no mundo, mas não crescer juntos na igreja. Paulo disse, cujas bocas devem ser caladas. Por quê? Porque subvertem casas inteiras. Agora, a palavra subverter significa derrubar minando a moral e destruindo a lealdade, ou fé de minando a moral ou destruindo a lealdade ou a fé. Ele diz que a razão pela qual esses faladores indisciplinados e vaidosos têm de ser silenciados é que eles subvertem casas inteiras. Agora vamos falar um pouco sobre essa subversão de casas inteiras. Você sabe que o que Paulo quer dizer aqui é igrejas inteiras. Porque veja, nos dias de Paulo, eles ainda não tinham começado a construir igrejas. E eles só se reuniam nas sinagogas, ou pregavam nas sinagogas, e se reuniam nas casas das pessoas, nos cenáculos, onde quer que pudessem se reunir. Eles ainda não tinham nenhuma igreja. Então eles se reuniam nas casas do povo. Você se lembra de Atos 12, quando Tiago foi morto à espada, e eles levaram Pedro com a intenção de trazê-lo e matá-lo, mas diz, lembro-me que o Dr. Torrey dividiu isso por pregar assim. Mas a oração foi feita continuamente pela igreja a Deus, por ele. Isso não é um esboço para um sermão. A oração era feita continuamente pela igreja a Deus, por ele. O resultado foi que Deus enviou um anjo e soltou Pedro, tirou-o e libertou-o. Para onde você acha que ele ascendeu? Para encontrar a igreja, é claro. Ele sabia que eles estavam orando por ele onde a igreja se reunia. E aquela igreja em particular se reunia na casa de Marcos, sua mãe, Maria. Então, havia uma casa. Agora, aquela foi uma reunião da igreja na casa. E é isso que Paulo diz quando Paulo diz,
Aos santos que estão em tua casa, envio minhas saudações. Foi isso que ele quis dizer quando disse que pregava o evangelho publicamente e de casa em casa, como poderíamos dizer, nas ruas e de igreja em igreja. Portanto, a palavra casa é usada para significar a igreja. Você vê, nós entendemos tudo ao contrário agora. Usamos a palavra igreja para significar o edifício. E usamos a palavra que pertence ao povo e anexamos ao edifício. Eles usaram a palavra que pertencia ao edifício e a anexaram à igreja. Mas ninguém ficou bravo. O Senhor não enviou julgamento. Há cristãos agora que, se dissermos que isto é uma igreja aqui, ora, eles ficam brancos de choque. Eles dizem, você não percebe que a igreja é o corpo de Cristo e este edifício é apenas um edifício? Claro que percebemos isso. Mas, irmãos, temos uma coisa que nos governa. Fazemos das palavras nossas servas. Nunca permitimos que as palavras se tornem nossos mestres. E quando digo a terceira igreja presbiteriana ou a primeira igreja batista, todos sabem que não me refiro ao edifício. Todo mundo sabe o que quero dizer. E se estou me referindo ao prédio, todo mundo sabe que estou me referindo ao prédio. Portanto, ninguém jamais foi enganado pelo uso da palavra igreja para significar um edifício. É uma extensão de uma palavra. Você dirá que uma moção foi feita do plenário para que tal e tal fosse feito. Bem, o que eles queriam dizer com isso? Ora, eles querem dizer que as pessoas que estavam no chão ou sentadas nas cadeiras do plenário da Câmara fizeram uma moção. Eles não significam que o chão fez o movimento. Quando dizemos que haverá uma reunião do conselho, não queremos dizer que haverá 4 conselhos de pinho reunidos no escritório do pastor. Eles costumavam sentar-se em torno de um quadro, e assim a palavra foi estendida do quadro onde se reuniam, para as pessoas que se reuniam em torno do quadro. É o mesmo com uma Câmara dos Representantes. Quando diz que ainda não foi aprovado pela Câmara, não nos referimos ao edifício lá em Washington. Referimos-nos às várias centenas de homens que têm assento naquela Câmara. Então não vamos ficar escravizados pelas palavras, quando diz a igreja que está em tua casa. Ora, ele estava explicando quando disse, os santos em tua casa. E ele diz, você prega o evangelho de casa em casa. Eles se reuniam nas casas e estendiam a palavra para abranger as pessoas que se reuniam naquela casa. E nós fazemos a mesma coisa. Nós invertemos e dizemos igreja, às vezes significando o prédio. Assim, a igreja pode significar, de acordo com o nosso inglês, tanto o edifício como as pessoas. E ninguém nunca foi enganado. Mas existem escravos semânticos que insistem em ser precisos em tudo, tão precisos que é uma pena estar por perto. Bem, agora o que você vai fazer com os indisciplinados, os faladores vaidosos e os enganadores? Como podemos desativá-los? É essa a palavra que usaram para tirar o gatilho de uma bomba e torná-la inofensiva? Lembro-me de quando uma das enormes bombas atômicas ou de hidrogênio não explodiu. Eles tiveram que enviar alguns companheiros até lá para tirar o ferrão daquilo. E vou lhe dizer, eu torci por aqueles caras por alguns dias, até descobrir que eles tinham feito seu trabalho. Você pode imaginar subir em uma torre alta para retirar o ferrão de uma bomba atômica? E se você cometesse um pequeno erro, seria instantaneamente atomizado, literalmente atomizado. Eu não estou enganando, estou falando sério. Eles seriam literalmente transformados em átomos. Você nunca saberia o que aconteceu. Fale sobre o nervosismo de um homem como esse. Eu teria perdido 14 quilos de suor só de caminhar do prédio até a torre. Mas aqueles caras calmos e legais foram lá e fizeram isso. Eles puxaram o ferrão e voltaram sorrindo e disseram que estava feito. Como você desativa essas pessoas indisciplinadas, faladores vaidosos e enganadores e os torna inofensivos?
Bem, a Escritura diz que você faz isso expondo a palavra fiel e pela sã doutrina, convencendo e exortando, para que todos os esforços para subverter sejam inofensivos. A única defesa perfeita contra o erro é a verdade. E a única defesa contra as grandes mentiras é a grande verdade. Recebi uma carta de um homem no Brasil lendo o Alliance Weekly. Ele disse que eu fugi da Alemanha sob Hitler e de algum outro lugar sob Stalin. E ele disse que não quero que você escreva nada que envolva política. Já estou farto. Bem, coitado, eu não o culpo, o sujeito que teve que fugir de um demônio, de um urso e de um tigre. Eu entendi aquilo, acho que sei o que ele quer dizer. Mas atrevo-me a afastar-me o tempo suficiente para dizer o seguinte: se nós, simples americanos, estivéssemos suficientemente convencidos da solidez da nossa posição, não teríamos absolutamente nada com que nos preocupar por parte dos subversores de Moscou. Mas porque muitos americanos não estão convencidos, tremem diante do impacto da grande mentira. Mas você sabe como enfrentar a grande mentira com a grande verdade? E é o mesmo na Igreja de Cristo. Você enfrenta a grande mentira com uma grande verdade. E a única defesa contra o enganador é o Espírito da verdade. Pois Paulo disse: vocês, cristãos lá em Creta, tomem cuidado. E vocês, professores, vocês têm sido firmes na fé e cuidadosos, mantenham a palavra fiel, porque lembrem, os cretenses são sempre mentirosos. Isso é um provérbio ao longo dos anos. Mente como um cretense, dizem. Thomas Hardy diz isso em um de seus livros. Minta como um cretense. Bem, eles disseram que os cretenses são sempre mentirosos. Se alguém diz, e então acrescenta, é claro, a expressão um tanto estranha, sempre mentirosos, feras malignas, barrigas lentas, pessoas preguiçosas. Mas alguém diz, você não acha que foi uma generalização abrangente? É por isso que sou criticado tanto que dizem, mas você faz generalizações abrangentes. Bem, Paulo fez uma generalização abrangente aqui para um homem. Ele não tinha estudado lógica, suponho, então disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, barrigas lentas. Paulo, é possível que você possa indiciar uma nação inteira? Sim, é possível. Pois você não sabe que houve grandes cidades que ficaram completamente podres. Veja Sodoma e Gomorra. Eles ficaram tão podres que apenas meia dúzia de pessoas saíram. É possível corromper uma população inteira? Veja o dilúvio. Eles haviam se tornado tão completamente corruptos moralmente que a única coisa que Deus poderia fazer com eles era afogar todos eles, exceto 8 pessoas que ele escolheu e que ainda tinham um pouco de decência. E é possível. Se você leu a história da Inglaterra sobre a época dos Wesleys, você não vai acreditar no que lê. Você não vai acreditar. A completa corrupção dos padrões morais. Naquela época, os Wesley surgiram e começaram a pregar, e os historiadores disseram que salvaram a Inglaterra de uma revolução. Teria havido uma revolução a partir dessa podridão, se eles não se arrependessem, e eles se arrependeram sob os Wesleys. Quando eu era criança, eu costumava, já na primavera, entrar em barris ou caixas de maçã. Não tínhamos refrigeração, então tivemos que fazer o que pudemos para manter nossas frutas durante o inverno. E às vezes, uma caixa de maçãs apodrecia, e apodreceria tão completamente que se você simplesmente enfiasse a mão nele até ali. E os meninos não se importam com isso, então eu costumava fazer isso e tatear e sentir uma maçã dura e tirar, lavar. E você pode acreditar nisso ou não. Haveria uma maçã completamente sã, nem mesmo cheiro de podridão depois de lavada, porque não havia uma única rachadura na casca em lugar nenhum. Estava tudo sã, e no meio daquela podridão havia uma ou duas talvez, ou meia dúzia de maçãs sãs. Eu já vi isso. Assim, numa cidade como Sodoma, havia 8 pessoas, ou algumas pessoas, e na época do dilúvio,
eram 8. E na época em que Cristo veio a Israel, havia alguns. E na Inglaterra estavam Susana, Wesley e Samuel e sua família e alguns outros. Então, é possível que toda uma população apodreça. É possível aprendermos uns com os outros, aceitarmos os padrões uns dos outros e apodrecermos uma população inteira. É por isso que permaneço e condeno as canções de cerveja e de cigarro. E é por isso que condeno a glorificação de homens e mulheres maus que parecem bons. Eles se tornaram os heróis e heroínas da nossa juventude. O resultado é que apodrecemos uma geração inteira. É possível fazer isso. Eles fizeram isso em Creta, alguém fez isso. E assim, em Creta havia uma população moralmente tão podre que a única coisa a fazer com ela era virar-se contra ela e repreendê-la veementemente. Agora, quando o cristianismo é levado para um país onde existem baixos padrões morais e corrupção no exterior, a tentação é, quando eles se convertem, trazer os seus padrões morais para dentro da igreja. Em alguns lugares eles defendem isso. Certos missionários dizem que não são da nossa sociedade, dizem que pregam o evangelho a um velho chefe tribal com 9 esposas. Dizem que não interferimos nos seus padrões culturais. São 9 esposas, isso faz parte da cultura dele. O concubinato pertence à sua cultura. Portanto, não vamos interferir na cultura dele. Estamos apenas pregando Cristo para ele. Essa não foi ideia de Paulo. No Japão, dizem alguns deles, sabemos que os nossos cristãos japoneses se curvam aos santuários shintoístas, mas é puramente a sua cultura. Não podemos interferir na cultura deles. Paulo fez. Paulo disse, o cristianismo vem com 2 coisas, sã doutrina e sã moral. E não acredito que você seja são até que tenha ambas. Portanto, repreenda-os severamente. Só existe um padrão para o cristianismo, seja no Vale de Baliem ou em Boston. Existe apenas um padrão, seja na Inglaterra culta e sofisticada ou na Rússia. Apenas um padrão, o padrão de Cristo. Não vamos incomodar a alfândega. Se eles usam cabelos compridos, nós os deixamos usar compridos. Eles usam curto. Deixe-os usar curto. Qualquer que seja o tipo de roupa que usem, não vamos nos preocupar com isso. Existem vários costumes, como eles chamam. Não incomode isso. Não é da nossa conta. Mas quando se trata de questões morais, nós os incomodamos. Porque se não o fizermos, não pregaremos a palavra e não cumpriremos a comissão para a qual enviamos nossos missionários e pregadores. Os cretenses são sempre mentirosos, preguiçosos e bestas malignas, disse ele. E quando se convertem e entram na igreja, chegam carregando muito disso com eles. Ele disse, repreenda-os profunda e severamente, e ensine-os e exorte-os para que desistam de tudo isso. Bem, quando Paulo disse sãos na fé, lembre-se sempre disso. Todos os homens são ortodoxos na crença e puros na conduta. Essa era a ortodoxia, no conceito de Paulo. Ortodoxo na crença e puro na conduta, e um brota do outro, e você não pode separar os dois. E se você apenas defende um credo ortodoxo que não resulta em pureza de conduta, então seu credo não é ortodoxo. Então o ideal é, e com isso encerro, o ideal é não aceitar padrões morais arbitrários. Você deve comer isso. Você não vai comer isso. Você deve usar isso. Você não deve usar isso. Isso é arbitrário e são coisas que perecem onde são usadas. Você fará isso hoje. Você não fará isso naquele dia. Perecerá com o uso. Paulo disse, não aceite isso. Leia o 2 de Colossenses. Não deixe ninguém impor a você quaisquer regras arbitrárias, mas siga o que a Bíblia diz. Ninguém vos julgue pela comida ou pela bebida, ou por causa de um dia santo, ou da lua nova, ou do sábado, que são apenas uma sombra das coisas que estão por vir, pois o corpo é de Cristo.
Que nenhum homem o engane com sua recompensa, humildade voluntária e adoração aos anjos que se intrometem naquelas coisas que eles não viram, inutilmente inchados por sua mente carnal. Eles não estão segurando a cabeça, Jesus Cristo, de quem todo o corpo, através de juntas e faixas de nutrição, ministra e se une. Portanto, se estáis mortos com Cristo dos rudimentos do mundo, por quê, como se vivesses no mundo, estáis sujeitos às ordenanças? Não permitimos que ninguém destrua o nosso cristianismo com quaisquer regras de conduta que não estejam no livro. O ideal é não aceitar padrões morais arbitrários, mas deixar que a verdade nos purifique. Agora, você está limpo pela palavra que eu lhe falei. Cristo é a verdade, e Cristo é a santidade encarnada. E temos a obrigação de ser seus discípulos na crença e na prática, e depois adorar em espírito e em verdade. Esse é o ideal. Então, disse Paulo, essa é a coisa a fazer. Repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, e sãos na fé que Paulo quis dizer. Sãos em suas crenças e em sua conduta. Isso é maravilhoso para mim. Bem no meio de uma cidade podre como Chicago, Deus pode tatear e encontrar algumas maçãs que são igualmente brilhantes, com as bochechas vermelhas e saudáveis. Tudo pelo maravilhoso poder de conservação de Deus. Tudo pelo maravilhoso poder mantenedor de Deus. Dirigimos pelas suas ruas, andamos nos seus ônibus, trabalhamos para eles, compramos deles, vendemos para eles, nós mantemos seus livros, nós dirigimos seus caminhões. Vivemos no mundo e Paulo disse, você não pode escapar disso. Mas durante todo o tempo que estamos com eles, somos como uma maçã sã no meio de um barril podre. Podemos ser guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação, pronta para ser revelada no último tempo e sem sequer sentir o cheiro do mundo ao nosso redor. Isso é maravilhoso, não é? E dentro da Igreja de Cristo não deveria haver podridão. A Igreja de Cristo deveria ser um lugar onde cada maçã seja sã e cada cristão seja puro. E se eles não forem o que Paulo disse, repreenda-os severamente e diga-lhes que eles precisam ser sólidos em sua fé e prática se quiserem ser cristãos. Amém.